O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto que é o assunto do século. Vamos falar sobre ansiedade. Eu acho que você está curioso para saber e ouvir falar sobre esse assunto e tomara que você não esteja aí passando por essa situação. Mas se estiver, aproveite bastante o programa de hoje. Nós estamos recebendo a doutora Maria Clara Rebel, ela é psicóloga, e nós vamos bater um grande papo sobre ansiedade. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Clara. Obrigada, Márcia. Sei que já é a prata da casa, né? Mas para nós é um grande prazer, é a primeira vez, eu me sinto muito à vontade, a gente já bateu um papo antes aqui. E eu deixo esse momento para que você possa falar um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, aonde você atende, pode falar. Boa tarde, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Muito bom conhecer você, conhecer esse programa bacana. Eu sou a Maria Clara Rebel, sou professora universitária, sou psicóloga clínica, atendo aqui em Friburgo. Sou formada pela UFRJ em psicologia, tenho mestrado e doutorado em psicologia social pela UERJ. Que bacana. Então, gente, a gente não está falando com qualquer um, né? E para a gente começar, né, o nosso bate-papo, eu falei aqui que é o assunto do século. Eu acho que até pela condição de vida que a gente tem levado hoje, acho que, não sei se eu vou falar besteira, mas 90% ou mais da população tem vivido a ansiedade na vida. E a gente vai começar falando sobre o que é ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma função psíquica normal que todos nós temos, né? Todos nós ficamos ansiosos quando, né, temos a expectativa de alguma coisa. Por exemplo, vou fazer uma viagem internacional, né? Vou fazer uma cirurgia delicada, vou me casar, vou ganhar um filho, ganhar um neném, né? Todos nós experimentamos a ansiedade e ela faz parte da existência humana. Quando ela é tratada como um mal, significa uma ansiedade incontrolável, né? Uma ansiedade que paralisa, que compromete as nossas atividades diárias, né? E ela é considerada uma patologia, uma psicopatologia, quando ela afeta a vida familiar, profissional, né? O cotidiano do indivíduo. E essa condição de ansiedade extrema, incontrolável, ela perdura por mais de 6 meses. Ou seja, então é normal a gente ter ansiedade, todos nós, dependendo daquilo que nós passamos, do que estamos vivendo, do momento, isso é normal. Uhum. Mas isso não pode se tornar algo ruim, mal na nossa vida, não é isso? Pelo que eu entendi. E caso isso aconteça, então passa a ser uma doença, digamos, que precisa ser tratada. Né? E a gente chamaria de um transtorno de ansiedade. Existem várias modalidades de transtorno de ansiedade, né? E eles se caracterizam por essa dificuldade de você controlar a sua ansiedade, de maneira geral, né? Claro que existem subgrupos, subcategorias, mas assim, quando a coisa te afeta a ponto de você não conseguir se controlar, a ponto de você achar que está passando mal, né? Ou quando ela acontece sem uma causa aparente, porque uma coisa é assim, eu estou ansiosa porque vou fazer uma viagem, estou ansiosa porque vou fazer uma cirurgia, estou ansiosa porque tem uma prova difícil. Agora, do nada, tá tudo fluindo na minha vida, ou eu estou vivendo a minha vida cotidiana e recorrentemente eu estou me sentindo ansioso ou ansiosa, aí a gente pode classificar como um transtorno. Se isso tiver uma duração, né? Se perdurar, digamos assim, né? Sim. Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? A gente sente essa sensação de estar ansioso, mas a gente, na mente, diz assim, mas eu não estou ansioso, não estou preocupado com nada. E às vezes a gente come demais, bebe demais, né? Vai ao banheiro demais.
Então, a gente percebe que está com ansiedade, mas não tem nada preocupando, né? Mas se isso for por pouco tempo, é normal, né? Isso não pode perdurar, né? Sim, exato. Pelo que eu entendi. E qual seria a causa da ansiedade? Ou tem uma causa principal? O que seria? Então, não é possível, no momento, dizer que existe uma causa capital, uma causa principal, né? Mas está muito associado a estilo de vida. Então, se a gente tem um estilo de vida muito estressante, muito cheio de compromissos, né? E também internamente, se somos pessoas que nos cobramos demais, e isso é muito comum, né? A gente vive hoje, na contemporaneidade, a gente se cobra de ser a esposa perfeita, a filha perfeita, a trabalhadora perfeita, a funcionária, a colaboradora perfeita, né? Tem que estar tudo muito certinho, tudo fluindo muito bem em vários campos da nossa vida. Então, esse excesso de cobrança interna é uma causa de ansiedade, né? Ambientes muito estressantes. Então, se você tem uma rotina de trabalho... Recentemente, eu estava lendo um livro muito interessante sobre sono, né? E o autor, o Siddhartha Ribeiro, estava falando sobre o quanto existe um culto hoje de dormir pouco, né? As pessoas falam assim, nossa, dormi só 3 horas por dia hoje, fui dormir às 3, acordei às 6, uau! Como se isso fosse bom, né? E não é bom, né? Isso vai causando um estresse, um desgaste, né? E com o tempo, isso pode... Uma das doenças decorrentes, né, da falta de sono, do excesso de estresse, podem ser os transtornos de ansiedade. E outras doenças, né? Doenças. O sono é importantíssimo para a vida, né? E, na verdade, eu queria agora botar uma curiosidade aqui, né? Celular também traz talvez essa ansiedade... pode também causar a perda do sono, que vai causar o estresse, a ansiedade. Tem a ver? Então, existem já pesquisas bastante claras, né, que trazem a questão da tela luminosa. Na verdade, televisão, tablet, notebook, não apenas o celular, a tela luminosa à noite... essa luminosidade envia uma mensagem para o cérebro de que ainda é dia. Então, Entendi. você tende eu vou só olhar o celular antes de dormir, mas você tende a perder o sono. Ela afeta o sono, é melhor trocar o celular por um livro, né? Por sair dessa tela luminosa, pelo menos umas 2 horas antes de ir para a cama. Mas eu acredito que o que você esteja mencionando especificamente... seja assim, o quanto a gente, hoje em dia, faz um uso muito neurótico, muito excessivo das redes sociais, o quanto a gente quer receber um monte de likes, um monte de curtidas, né? E saber se a gente tem muitos seguidores, e posta uma foto e já quer saber quantas pessoas, né, curtiram ou comentaram. Então, isso, sem dúvida, é um disparador de essa necessidade de aprovação imediata, né, que as redes sociais têm trazido, né? Sem dúvida, isso é um disparador, é um gatilho de ansiedade para muita gente. Tudo que é demais não é bom, né? Tem que ter moderação. E aquele barulhinho também, danadinho do barulhinho da mensagem chegando, eu acho que é terrível, né? Quando a gente não pode ver, acho que dá uma ansiedade muito grande, né? Porque dá o som e você não pode mexer no celular. Ou você tira o som, mas deixa o celular vibrando, ele vibrou, você quer ir lá olhar, né? Será? Então, assim, causa essa ansiedade nas pessoas. Então, tem que se trabalhar isso, saber muito bem moderar isso, né? Para que não chegue a esse ponto. Na verdade, assim, veja, esses aplicativos, eles são muito novos, né? E nós não temos ainda tempo de uso para gerar pesquisas, para saber o quanto isso nos afeta, o quanto isso afeta a nossa personalidade, o quanto isso afeta as nossas emoções, né? Esses aplicativos surgiram muito recentemente e agora é que estão se produzindo pesquisas para ver assim, quais são os efeitos positivos e negativos, né, dos smartphones, das redes sociais, desses aplicativos, né? Mas assim, a sensação de que a gente está vivendo num tempo acelerado
tá muito evidente para todos nós, né? Sim. E, sem dúvida, isso tem trazido uma série de questões para a psicologia e para a psiquiatria. Tá? É um desafio para os pesquisadores. Com certeza. Realmente é muito recente, né, o tempo para a forma como as coisas estão acontecendo. Inclusive, incluindo nisso crianças, né, que eu acho que também vão viver, a gente vai ter uma geração futura aí muito pior do que a gente tem hoje, né? É uma suposição, mas é uma suposição preocupante, né? Porque infelizmente. A gente não está vendo as crianças sendo socializadas através do contato humano. Elas estão sendo muito socializadas através dos tablets, dos smartphones, né? Você quer que a criança fique quietinha, você bota um celularzinho na mão dela, às vezes crianças muito novinhas, né? Então, a gente tem já observado com preocupação assim, o quanto isso afeta o desenvolvimento psicomotor, a fala, porque as crianças não estão interagindo, conversando. Verdade. Né? Então, a gente que lida um pouquinho também na área de saúde, por exemplo, crianças estão tendo problemas de obesidade, porque, né, hoje em dia é só sentar, celular, criança não brinca mais, né? Então, tem toda uma estrutura que vai ser afetada para o futuro, né? Infelizmente. E a ansiedade não está fora disso aí, né? A gente vai falar um pouquinho agora, doutora Maria Clara, como identificar a ansiedade. Eu acho que, assim, é fácil, mas não é, né? Não sei se eu estou errada, mas a senhora vai me dar aí alguns meios, mas eu acho que não é tão fácil. Então, como a ansiedade ela é uma função humana, né? Assim como o medo, né? Todos nós sentimos medo e o medo nos protege de muitas coisas, né? A ansiedade, ela está aí para fazer com que a gente tenha uma prevenção, né? A gente precisa antecipar os acontecimentos, né? Ah, vai chover hoje, preciso levar um guarda-chuva, né? Mas se você percebe o tempo todo que você está tendo pensamentos acelerados, né? Esse é um sintoma bem recorrente. Nossa, eu não estou tendo controle sobre os meus pensamentos, eu já estou pensando tão rápido que parece que o pensamento tá fugindo e eu não estou conseguindo pegá-lo, né? Trazê-lo de volta. Se eu tenho muita sudorese, penso em alguma coisa, já começo a suar, né? Taquicardia, insônia, né? Enfim, angústia, peso no peito, né? Você pensa em alguma coisa. Ou, às vezes, existem esses sinais fisiológicos, né? Você pensa em alguma coisa e já dá aquela vontade de ir ao banheiro, né? Isso depende um pouquinho do grau de ansiedade, né? De pessoa para pessoa também. E vai de pessoa para pessoa. Dificuldade de respirar. Às vezes você sente aquele nó na garganta e o ar parece que está escapando, né? Isso também é bem associado também com crise de pânico, né? Quer dizer, então, identificar talvez são coisas do nosso dia a dia, né? A gente vai identificar através de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas eu acho que, assim, a doutora está frisando muito bem. São situações decorrentes, são situações que vão acontecendo sempre. Não é uma coisa que você teve agora, por uns dias, passou e amanhã você está bem. Né? É algo que vai acontecendo sempre. As pessoas vão repetindo as mesmas coisas. Então, é para ficar alerta, né? Porque eu acho que a gente tem que colocar isso para o nosso público, que a gente tem que estar alerta a algumas situações, né? E essas são algumas. Se isso está acontecendo mais vezes, vamos lá, acende a luzinha, precisa ter um pouquinho de atenção, porque algo pode estar acontecendo. É isso que eu entendi? Eu acho que, na verdade, a gente vive hoje tão voltado para fora, né? O mundo exterior é tão cheio de demandas, né? Ele nos absorve tanto, inclusive o mundo virtual, né? Não que ele seja negativo em si, o que a gente está discutindo é o mau uso, né? Que o convite que o psicólogo faz é sempre um convite de autoobservação. Para e observa como é que você está. Você está sempre angustiado? Você está sempre com a respiração curta e acelerada? Parece que você está respirando sempre aqui, né? Você sente o tempo todo taquicardia ou recorrentemente o teu coração dispara sem
sem motivo, então são sinaizinhos de alerta. Ok. A gente vai dar uma paradinha para o intervalinho comercial. Voltamos já já, não saia daí. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implante Center, estamos esperando por você. Você tem perda auditiva? Na Audioserra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido, recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Nosso intervalinho comercial, o programa Muito Mais Saúde, hoje recebendo a doutora Maria Clara Rebel, ela é psicóloga e a gente está falando sobre ansiedade. Gente, quem não passa por isso hoje? Eu acho que o mundo está tão voltado para isso que a gente pode dizer que quase todo mundo vive esse probleminha. Mas a gente já falou algumas coisas aqui que a coisa não pode perder o controle, né? A gente tem que buscar ajuda, caso a gente não consiga resolver sozinho, a gente tem que procurar a ajuda de um psicólogo, não é, doutora? E a gente vai falar agora um pouquinho, e eu queria saber se a ansiedade, ela apresenta sintomas só físicos ou só psicológicos ou os dois. Como é que acontece isso aí? Então, eu tenho um colega que ele diz assim, aonde termina o físico e começa o psicológico? Será que a gente consegue estabelecer essa fronteira? Porque nós fomos treinados a pensar nessa separação. Sim. Mas cada vez mais a gente tem avançado para perceber que existe uma integração entre o físico e o psicológico, né? Se eu tô mal emocionalmente, começam a surgir sintomas físicos. Né? E muitas vezes também, quando eu cuido do meu físico, não só do físico, né? Mas muitas vezes ter hábitos alimentares, de sono, de uma rotina de exercícios moderados, isso também afeta o nosso psicológico no sentido da gente se sentir bem. É uma profilaxia, né? É uma maneira de você ir se prevenindo de maiores adoecimentos. Então, assim, existem sintomas físicos da ansiedade, sim, né? Sudorese, taquicardia, falta de ar, né? Às vezes, alterações gastrointestinais. E existem os sintomas emocionais e os sintomas cognitivos. Os cognitivos, como eu mencionei, por exemplo, a coisa do pensamento muito acelerado. Uhum. Às vezes também aqueles pensamentos obsessivos, nossa, tudo vai dar errado, não importa o que eu faça, não vai dar certo, não vou conseguir, né? E os emocionais, né, de angústia, de, nossa, eu sou um fracasso, não vai dar certo, né? Não sei nem por que eu estou tentando. Então, mas isso às vezes, no mais das vezes o que a gente vê no consultório é isso se apresentando de forma misturada. Você começa a pensar que a coisa não vai dar certo e aí você não consegue dormir. Começa, né, com o psicológico e vai para o físico. Ou vice-versa, Às vezes é o contrário. E às vezes a pessoa nem deixa chegar no emocional. A pessoa fica falando assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. É só meu coração que tá... Aí a pessoa vai no cardiologista, não tem nada.
Vai no gastroenterologista, não tem nada. Aí eles falam, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque é emocional, né? E assim, não desmerecendo, né, lógico, a função do psicólogo, mas hoje também tem muito isso, né? Tudo é emocional, né? Sim. A gente trabalha um pouquinho com diabetes, tem gente até que diz assim, minha diabetes é emocional. Né? Então, também se associa muito a isso. Mas não deixa de ter uma certa razão, né? Porque a mente, tudo está ligado, né? Então, a gente também tem que realmente dar atenção a isso, porque são coisas que estão interligadas e fazem o funcionamento do nosso corpo, né? Do nosso organismo em geral. Estão interligados. Então, a gente tem que realmente estar atento. Eu queria falar um pouquinho agora sobre os tipos de tratamento que são feitos para a ansiedade. Bem, veja, tudo vai depender do grau em que esse transtorno de ansiedade se manifesta, né? Então, existem transtornos de ansiedade que se manifestam num grau alto, porque assim, a gente está falando de um universo, né, que tem fobia social, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Então, é importante, né, que a pessoa passe por um diagnóstico, né, por uma avaliação, por um diagnóstico. E se esse transtorno está se manifestando num grau muito alto, se a pessoa está sofrendo muito intensamente, é recomendável associar tratamento psiquiátrico com psicológico. Muitas pessoas falam, mas basta tomar remédio que eu vou ficar bem, vou tomar um Rivotril ali, vou tomar um ansiolítico. Ok, os sintomas, aqueles sintomas físicos, eles são sim atenuados com o uso de medicamentos, isso é inegável, mas o que dispara essa ansiedade precisa ser tratado com um psicólogo. Então, o tratamento multidisciplinar, o tratamento associado, ele é, sem dúvida, mais recomendado. E, às vezes, quando é uma ansiedade leve, mediana, apenas o tratamento psicológico já resolve maravilhas. Essa avaliação, a princípio, né? A pessoa percebeu que não está bem. Essa primeira avaliação pode ser feita pelo psicólogo e deve ser feita pelo psicólogo. Eu acredito que sim, Márcia. O ideal é também que isso passe por uma avaliação da própria pessoa, né? Sim. Porque ninguém está dentro da nossa pele, a gente tem que olhar para a gente e ver, opa, não estou legal, não estou bem. Mas é mais fácil, muitas vezes, você encontrar um bom psicólogo, né? Porque existem poucos psiquiatras e poucos neurologistas disponíveis aqui em Nova Friburgo. Conseguir consulta com eles, às vezes, não é fácil, às vezes também é muito dispendioso. Então, um psicólogo responsável, né, e bem formado, ele avalia o paciente e fala, olha, eu acho que você deveria também procurar um psiquiatra, associar o tratamento psicológico com o tratamento psiquiátrico, vai ser mais eficaz, vai ser mais efetivo. Isso, porque aí vocês conseguem avaliar isso, né, e ver que há uma outra necessidade. A gente o paciente às vezes não consegue, né? Sim. Mas vocês conseguem avaliar isso. Então é legal a gente dizer aí para o nosso público que procurar ajuda nunca é demais, né? A gente precisa fazer isso em algum momento e essa ajuda é que vai dar um norte para você. Se você vai só com psicólogo, se você vai com psiquiatra, qual a sua necessidade. Mas, num primeiro momento, o psicólogo vai conseguir dar esse norte, né, para quem está passando por essa situação. O oposto também. Muitas pessoas, claro, é inegável que também muitas pessoas vão primeiro no psiquiatra. Sim. E um bom psiquiatra vai, se for o caso, né, se houver necessidade, entrar com a medicação e dizer, olha, recomendo também que você faça uma terapia. E às vezes também ele vai também analisar e dizer assim, não é para mim, você não precisa de medicação, só um psicólogo consegue, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto realmente, né? Vocês têm que estar ligados aí um ao outro, né? Sim. E a gente vai falar de algo agora que eu acho que a gente vive aí nos nossos lares. Eu já passei por isso, acho que já, né? Estou com um filho de 19 e uma de 26, acho que eu já passei por isso. Mas é a fase da adolescência, que tem muita ansiedade, tem muita coisa acontecendo, muita mudança. Como é que é essa ansiedade do adolescente, doutora? Então, Márcia,
A adolescência é um período de transformação, né? A pessoa está se transformando, passando da infância para a idade adulta. E há muita angústia envolvida, né, a famosa crise da adolescência, né, em que às vezes você é tratado como criança, às vezes você é tratado como adulto, às vezes você é cobrado como adulto, às vezes os seus pais também não sabem lidar quando percebem que você tem já as necessidades também de um jovem adulto, né? Meus pais falam, não, você para mim sempre vai ser uma menina, sempre vai ser uma criança, né? Então, e tem as cobranças da sociedade, que são pesadas, né? Enem, né? Desempenho escolar, né? A sociedade cobra que você escolha uma profissão, muitas vezes assim, olha, escolhe essa profissão, né? E você tem que ser bem-sucedido. E as cobranças relativas à nossa autoestima, à nossa autoimagem, né? Tenho que ser bonito, tenho que ser desejado, né? Tenho que fazer sucesso. Então, tudo isso, às vezes, dispara um alto grau de ansiedade entre os nossos adolescentes. E papai e mamãe têm que saber como lidar com isso, que não é nada fácil, né? Acho que a gente precisa de ajuda psicológica, né? Nesse momento. Mas eu sempre... a minha maior recomendação é o diálogo, sabe? Sim, é estar dúvida. aberto, é conversar, estar aberto para ouvir o que o seu filho tem para te contar, sem julgamento, sabe? Ao invés de, meu Deus, você está fazendo isso. Ouça o que ele tem a dizer, seja amigo do seu filho. Né? Abra seu coração verdadeiramente para o que ele tem para te contar, para o que ele tem para te trazer. Porque quanto mais essa relação for baseada em confiança, né, mais você vai poder ajudá-lo, né? Ele vai tender a se abrir, a não ficar tão isolado. Né? Se ele traz alguma coisa, você fala, meu Deus, que horror. Da próxima vez ele não vai ter confiança para conversar contigo. Ele não pode ter mais essa insegurança, né? Ele já está inseguro em tudo que ele está vivendo lá. E se ele não tiver segurança aqui também, né? Nos pais, no lar, aí fica difícil, porque onde ele vai buscar, né? Então, realmente, a gente tem que trabalhar um pouco isso como pais, tirar um pouco da nossa ansiedade também, que os filhos trazem, e tentar ajudá-los, porque a gente sabe que é um momento realmente difícil, todos nós já passamos na vida por isso. Eu me lembro bem que quando eu entrei nessa fase de ter que ir trabalhar, né, foi a pior fase da minha vida, porque meu pai não me deu escolha. Ele simplesmente, eu acordei e ele disse assim, ó, se arruma que a gente vai tirar a carteira de trabalho. E eu, carteira de trabalho com 14 anos, né? Nossa, e fui, porque meu pai era militar, era aquela coisa, né? Então fui e fiz isso. E eu tirei carteira num dia, no outro dia ele me levou ao emprego e me apresentou. Você vai trabalhar aqui a partir de hoje. Então, assim, eu não tive escolha, né? E a gente hoje prepara muito, tenta não fazer isso com os filhos, a gente dá toda a instrução, dá toda a informação, todo o apoio, toda a ajuda. Mas eu não tive, né? E fui jogada ali naquela situação. Mas foi bom para mim? Entre aspas, foi porque a gente aprendeu com a vida. Mas não foi bom porque a insegurança bateu, né? Eu me lembro que eu trabalhava no comércio e a primeira pessoa que entrou para eu vender para essa pessoa, eu me fingi de cliente. Eu também fiquei olhando para a vitrine e não queria saber da pessoa, né? Com medo. Bom recurso, gostei. Né? Então, assim, não é legal, a gente realmente sente essa insegurança, é uma mudança de vida realmente, você tem que sair daqui do ninho, né? E passar agora para a vida prática e não é nada fácil trabalhar realmente isso. Mas é necessário, todos nós passar por isso, vivemos isso e a vida está aí e a gente tem que fazer isso. Então, doutora, eu queria que a senhora dissesse assim para o nosso público aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Dizer para elas que tem saída, a ansiedade tem saída, né? E dar aí uma dicasinha de realmente procurar, de fazer essa análise sua e saber que você precisa, no momento, fazer essa ajuda psicológica. Fala um pouquinho sobre isso aí para eles, para a gente deixar que ele se sinta calmo e diga assim, ó, não está perdido não, tem solução. O que pode ser feito, realmente? Olha, Márcia, eu já sou formada há um tempinho.
E havia muita cultura de que psicólogo, quando eu me formei, psicólogo era médico de maluco. A gente viveu isso, né, em algum momento. Então, assim, eu não vou no psicólogo, não. Eu não preciso de ajuda. É médico de maluco. Ou então, eu converso com taxista, eu converso com cabeleireiro, eu converso com meu personal trainer e eu não preciso de psicólogo. Eles não têm uma escuta qualificada e habilitada. Claro, ter amigos é maravilhoso, é ótimo, né? Ter amigos, ter boas relações, pessoas com quem você pode contar, desabafar, isso é maravilhoso, inegavelmente. Mas, às vezes, você precisa de uma ajuda técnica, de uma ajuda qualificada. Então, não hesite. Se você sentiu que não está dando conta, que está pesado, né, que o teu cotidiano está muito angustiante, que a coisa está difícil, não hesite em procurar um profissional, porque, né, o psicólogo, o psiquiatra está habilitado para ajudar. Né? Como outras profissões que a gente tem que colocar cada um no seu lugar, né? Evidente. Então, o psicólogo não é diferente, né? Realmente, a gente tem grupos de autoajuda, tem bate-papos, tem tudo isso. Mas tem que ter também a parte técnica de um profissional, né? Uhum. Bom, acho que a gente está quase chegando aí ao finalzinho do nosso programa. E eu vou deixar por último aqui vamos dizer, né? Deixar aqui para o nosso público não sei se posso dizer uma tranquilidade, mas dizer para você assim. A psicologia, como a doutora já disse aqui, ela foi criada, né? Ela foi estudada para que ela seja realmente usada. Vamos deixar de lado essa coisa que a gente traz aí do passado, eu não preciso, eu não estou maluco, eu não vou. Não resista, porque às vezes essa resistência, quando você procurar, pode ser tarde demais, né? Uhum. Então, faça a sua parte, procure, logicamente, um bom profissional, porque, né, a gente sabe que isso faz toda a diferença e a gente precisa realmente ter uma boa ajuda. Talvez a gente precise de, como a doutora disse, não só do psicólogo, mas também do psiquiatra. Também procure um bom psiquiatra. Mas não deixe de fazer a sua parte, né? Você precisa, em primeiro lugar, aceitar isso e fazer a sua parte. E o restante vem com ajuda profissional. Doutora, eu vou deixar esses últimos minutinhos para você se despedir. Quero dizer que foi muito bom a sua participação aqui no programa. Espero que a gente possa trazê-la mais vezes. Nós temos assunto à vontade para falar, né? E já deixar o nosso convite aqui para uma próxima entrevista. E eu vou deixar esses minutinhos finais para sua despedida e algumas palavras que você queira deixar aí para o nosso público. Bom, quero muito agradecer o convite, gostei muito do programa. É sempre um prazer estar aqui, né, na Zoom, fico feliz. E, bom, acho que o que eu tenho de mensagem final é assim, a gente tem que se cuidar com carinho. A gente tem que se cuidar com afeto, com atenção. Às vezes a gente dá muito mais valor ao que está fora. Não, vou me sacrificar pra caramba e vou comprar um carro, comprar um anel, comprar um algo, né? E a gente esquece de cuidar da gente. Então, o meu convite, o meu apelo não é só para, faça terapia, embora eu acho que todo mundo precisa fazer terapia em algum momento da vida. Uhum. Mas, sobretudo, um apelo para você olhar para você mesmo e cultivar hábitos saudáveis, sabe? Fazer exercícios moderados regularmente, cuidar do seu sono, cuidar das suas relações pessoais, né? Para você ter relações significativas, importantes, que possam te nutrir emocionalmente, né? O quanto é importante a gente ter pessoas que gostam da gente, que se importam conosco, na família, nos amigos. Então, o meu grande recado é a gente cuidar da gente com cuidado, com carinho, com atenção, com afeto e cuidar também das pessoas que a gente ama, né? Porque a vida é uma só e ela passa muito rápido no final das contas. Verdade. Né? Muito obrigada pela sua presença, doutora. O Muito Mais Saúde de hoje chegou ao final. Eu convido você que esteja conosco no próximo programa. Não perca o programa, cada semana um assunto novo que a gente traz aqui para você. Eu quero deixar aqui o meu
adeus para você e dizer que a gente se preocupa em trazer sempre para você muito mais saúde. Tchau, tchau. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você tem perda auditiva? Na Audioserra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido. Recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós, da Implante Center, estamos esperando por você. Alfamed, um novo conceito em saúde e bem-estar. Atendimento diferenciado, exames cardiológicos de última geração, profissionais especializados. Atendemos diversos planos. Venha cuidar da sua saúde com a gente. Rua General Osório 25, Centro, no coração de Nova Friburgo. Outras informações em nosso site ou pelo WhatsApp 981764373. Olá, sou o contador digital do Novo Horizonte Serviços Contábeis. Oferecemos os seguintes serviços: abertura, alteração e encerramento de empresas, departamento fiscal, pessoal, contábil e legalidade, consultoria financeira e empresarial. Também oferecemos serviços de recuperação de créditos tributários. Novo Horizonte Serviços Contábeis, sua empresa em boas mãos. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 22 99802 3500. Site www.nhcontabilidade.cnt.br. Novo Horizonte Serviços Contábeis. Olá pessoal, está começando o programa De Olho na Diabetes. Eu sou Márcia de Jesus e hoje estou recebendo de novo o nosso diretor do programa, Ronaldo Pereira, e também o nosso convidado, que é o André Pereira. Parece brincadeira, né? Ronaldo Pereira e André Pereira. E não são parentes, hein? O André é da Contabilidade Novo Horizonte e vai trazer um assunto que eu acho que você ainda não conhece. Nós vamos falar sobre isenção no imposto de renda para portadores de doenças graves e também dedução no imposto de renda para portadores de doenças graves. Então, nós estamos recebendo aqui André, seja muito bem-vindo ao programa De Olho na Diabetes. Ronaldo Pereira também, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E o Ronaldo agora vai falar um pouquinho aí com o André, apresentar o André, o trabalho do André. Fique à vontade, Ronaldo. Bom, é importante falar um pouquinho sobre essa nossa parceria, né, André? O André é um parceiro antigo, né, desde a época que nós tínhamos empresariávamos uma empresa no ramo de confecção.
E quando nós abrimos a associação, foi ele que nos orientou. E a Novo Horizonte é uma empresa, né, que ele traz com muita responsabilidade. E nós decidimos, né, fazer esse programa hoje exatamente para trazer informações importantes que a gente vai, né, no decorrer do programa, descobrir a importância que tem você estar informado sobre seus direitos, né, com relação ao imposto de renda. Então, hoje o assunto é em cima disso aí e agradecer a presença do André, né, André? Dá um endereço aí pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho. Sim, eu que agradeço a vocês, né, a Márcia e o Ronaldo, por estar nos abrindo essa oportunidade, né, como você bem citou. É uma parceria, assim, que já é duradoura, posso colocar como duradoura, né? Tanto vocês à frente da associação, como você falou, antigamente na parte empresarial também, a gente já vinha assessorando nesse fundamento, né? Então, hoje, assim, essa oportunidade que vocês nos trouxeram, né? Eu sou o diretor da Novo Horizonte Serviços Contábeis, no bairro de Olaria, em Nova Friburgo, né? Então, estamos lá à frente da direção da empresa. E trazendo uma temática hoje que coloco aí muito importante, né? Que é a situação do imposto de renda. Por quê? Muitos contribuintes, né, deixam de buscar o seu direito, né? Eles têm o direito, podem gozar de um benefício, mas acabam por falta de conhecimento ou através de uma instrução que não se chega a esse contribuinte, né? Não chega a informação, né, melhor dizendo, ele acaba não gozando desse direito que é dele, né? É um benefício para esse contribuinte, né? André, é muito comum isso acontecer, pessoas que não sabem que têm direitos por terem uma doença crônica, né? Hoje o programa é de olho na diabetes, que é uma doença crônica, que ela acaba afetando diversos órgãos, né? E nós vamos descobrir algumas doenças que podem trazer uma isenção, mas é comum, né? Pessoas que não sabem desse direito. É muito comum e falo assim, não só comum, mas recorrente, né? Isso acontece com frequência no nosso escritório, é frequente essa dúvida, né, que chega ao nosso escritório, né, chega aos nossos funcionários também, que estão capacitados ao atendimento, de portadores de doenças graves que acabam pagando uma cota de imposto de renda, né, que é indevida, né? Ele poderia ser usado de um benefício que está ali à mercê dele, ao direito dele, só que ele deixa de usar esse benefício a seu próprio favor, né? Eu acho que ninguém vai lá bater na porta dele para dizer para ele que ele tem o direito, né? Com certeza. Eu falo assim, sempre menciono, né? O fisco tem a sua legislação, está ali aplicável, né? Mas a gente tem que buscar e se fazer valer do conhecimento para utilizar isso ao nosso benefício, né? Quando eu cito muito assim, as pessoas colocam, a Receita Federal ou o fisco é uma carga tributária altíssima, mas nós temos meios, né, de diminuir essa carga tributária a favor do contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, né? E isso é importante, então, que essas pessoas busquem esse tipo de conhecimento. Então, é por isso que a gente está aqui, né? E a gente pode citar algumas doenças que são clássicas, assim, ou doenças que realmente têm direito a essa isenção? Sim, Ronaldo, podemos elencar assim, algumas doenças, né? Cardiopatias graves, paralisia, seja ela até mesmo intermediária ou não, né? Por um tempo ou não, e hanseníase, cegueira, né? Que até você colocou uma situação aí da diabetes, né? Quando a gente fala assim, não havendo um tratamento, né? Um acompanhamento, né? Você até com mais conhecimento e propriedade de toda essa informação, né? Pode resultar, né, num processo um pouco mais complicado e debilitar a saúde, né? É importante a gente saber que, assim, não é só porque a pessoa tem diabetes que ela tem direitos ou isenções, vamos dizer assim. Ela precisa ter realmente uma gravidade na complicação dela, não é isso? Sim, ela tem que ter uma doença grave, né? Uma doença grave. Esteja relacionada, elencada num rol de doenças, né, de requisitos mesmo já estabelecidos, de doenças pré-estabelecidas, e não é somente ter essa doença, né? Nós colocamos assim, tem que seguir todo um requisito, né? Que requisito é esse? Ter laudos médicos, periciais, para se chegar a essa isenção, né? Não é simplesmente, eu tenho uma doença, sou o portador dessa doença e vou me valer do benefício, né? É como a Márcia bem citou aqui, existe a legislação, né?
a nosso favor, mas é um pouco complicado a gente chegar nesse passo, né? Então, Não por é isso, tão demanda do contador, de um profissional capacitado que venha trazer essa informação para o contribuinte, né? Sim. Eu acho que é bom a gente frisar aqui para o nosso público, quer dizer, se você está aí, tem dúvida, não sabe se você tem direito ou não, procure. Correto. Né? Porque a gente nunca vai saber. É como eu falei, ninguém vai bater na tua porta para dizer que você tem direito. Então, procure um profissional. A André está aqui, a Novo Horizonte está aqui para isso. Né? Procure saber dos seus direitos. Eu acho que o brasileiro tem essa falha, né? A gente não procura por aquilo que é de nosso direito. A gente não procura. É importante, né, Márcia, a gente frisar aqui que a gente tem pouco tempo, né, para falar sobre essa situação toda. Então, eu queria que o André desse o endereço e o telefone, né, para que as pessoas, aquelas que quiserem, né, apresentar e pedirem esclarecimentos, até com relação, às vezes, à abertura de uma empresa, a questão dos direitos que tem, como fazer. Daqui a pouco a gente vai falar como se consegue, né, esses benefícios, mas é importante esse contato também, né, orientação, para que essas pessoas possam saber se vale a pena realmente buscar seus direitos. Como é que eles fazem para entrar em contato com você? Ronaldo, até abrindo aí essa oportunidade que você nos oferece, né? E hoje a Novo Horizonte Serviços Contábeis, ela está no bairro de Olaria, né? Estamos sediados ali com a nossa sede própria, em um andar especial para atender os nossos clientes, né? Com a equipe capacitada para isso, né? E trazendo a informação sempre ao contribuinte. Eu falo assim, mais do que ser empresários, né? Nós temos que ter um lado também voltado ao atendimento, a trazer a informação, a instrução a quem ainda não detém e pode deter dessa informação, né? Então, como a Márcia bem citou, é se valer de um profissional, buscar essa informação, né? Coloco até à disposição, assim, diante de sua abertura, né? Nós temos um contato que é exclusivo do escritório, né? O nosso WhatsApp do escritório, que é o 99802-3500, 99802-3500, que podem ficar, assim, à disposição, manter um contato, tirar dúvida, esclarecimento, que toda a nossa equipe está lá à disposição para auxiliar em qualquer dúvida, né? André, e até na hora de fazer esse imposto de renda, pode fazer lá com a Novo Horizonte também com essas instruções, que às vezes a pessoa tem dúvida, não sabe se pode, se não pode, se tem isenção, se não tem. Vai lá. Sim, Márcia, foi uma colocação que você trouxe no momento, né? Que as pessoas falam assim, eu vou me valer, e isso acontece muito, tá? Eu vou me valer da isenção do imposto de renda, mas então não tenho mais que fazê-lo ou apresentar essa declaração. Sim, eu tenho que fazer. Eu estou isento do imposto, da contribuição, mas eu tenho a obrigatoriedade de apresentar dentro do prazo e cronograma estabelecido pela Receita Federal. Caso não seja, será passível de multa e penalidade, né? Quer dizer, a comprovação tem que ser feita. Se você vai pagar ou não, aí é outra coisa, mas a comprovação mediante a Receita tem que se fazer. Tem um caso inverso também, né, André? Nós estamos vendo ali esse assunto, onde ocorre que a pessoa tem o direito, e teve até no passado, mas ela apresentou uma declaração, acabou pagando imposto de renda e, no entanto, ela descobriu que tinha direitos. Como é que ela faz isso? Isenções. Foi até bom você trazer isso à nossa conversa, né? Esse mês mesmo aconteceu um caso concreto dentro do nosso escritório de um contribuinte que ele vinha apresentando suas declarações sem utilizar do benefício fiscal, né, propriamente dito. Então, nós pegamos esse laudo pericial, laudo médico, né, com data retroativa, atestando que essa patologia, essa doença que ele tem, né, essa grave, né, com a data anterior, e a partir daí já estamos fazendo o quê? O processo de retificação de declarações, restituição do valor já pago, né? Então, isso traz um benefício maior para o contribuinte que muitas vezes até desconhece que pode se utilizar desse benefício. Então, pessoal, né? Bacana isso daí, né? Porque pode estar acontecendo, né? A pessoa tem uma doença crônica que está relacionada, né? Que tem direitos, e ela pode entrar em contato com vocês para que ela possa ser esclarecida, né, nesse momento, saber se tem ou não, né, buscar os direitos que cabem a ela, não é isso? Sim, eu falo assim, mesmo que ela já tenha feito, né, cabe levar a um profissional e tentar buscar esclarecimento e se utilizar da norma a favor, né?
Sim. juntar toda a documentação para que a gente possa analisar e trazer essa informação, esse benefício ao contribuinte, né? Eu cito muito também, Ronaldo e Márcia, que muitas das vezes, e me deparo com isso dentro do escritório, né, que as pessoas falam assim: ah, o contador, mas eu tenho gastos médicos, gastos com UTI, eu posso me utilizar também desse desconto, desde que descontos estejam o quê? Estejam previstos dentro da nota fiscal do hospital, o medicamento esteja relacionado ali dentro de um contexto todo de custo, né? Isso pode ser dedutível e às vezes a gente se depara com situações que vem isso, essa tona a gente, né, de falar: ah, eu não posso deduzir o meu gasto com UTI. Posso deduzir, desde que ele esteja previsto dentro da nota fiscal do prestador de serviço, né? Por isso que é importante ter o profissional que vai orientar, vai dizer o que realmente pode ser feito, né? Às vezes não adianta... Eu sei que hoje em dia, né, até com a internet, tem muita gente que faz a sua própria declaração, mas não tem esse conhecimento, né, André? Que é necessário. Isso só um profissional é que realmente pode... Porque tem que conhecer as leis, tem que saber de tudo, né? É importante, por isso que a gente faz um tipo de programa como esse, exatamente porque tem a questão de que a pessoa não sabe dos seus direitos. Então, se você tem uma doença crônica, se você está aí com problema, dá uma ligadinha, né, para Novo Horizonte. Novo Horizonte está lá à disposição para fazer esse trabalho de orientação com relação a isso. E também, quem sabe, mais direitos ainda. A gente tem programas que a gente pode fazer aqui na aquisição de veículos, né? A gente vai falar outro dia aí sobre essa questão, que é importante as pessoas também saberem dessas situações, né, André? Sim, é o que eu falo, Ronaldo. São benefícios, né, que se passam desapercebidos e o contribuinte não se utiliza, né, desse benefício. Como você bem citou, são isenções para compra de veículo, né, com redução de carga tributária. Tudo isso, a Novo Horizonte, né, Contabilidade, é uma parceria que nós temos, é o que eu falei, é duradoura, né, frente à associação que vocês representam, né, e sempre eu coloco com total propriedade, assim, uma equipe à disposição, é uma parceria mesmo, né, para que a gente possa estar orientando, trazendo informação e tirando a dúvida de cada contribuinte que tenha, né, algo a esclarecer ou que queira buscar um pouco mais dessa informação conosco, né. Vou deixar só uma última dica aqui que é importante frisar, gente. Tudo isso tem que ter também a parte médica, né? Tem que ter o laudo médico, comprovação médica. Então, além do profissional de contabilidade, você precisa também do seu médico que ateste realmente que qual o seu problema, né? E apresente toda essa documentação para que isso possa ser, que você possa usufruir desse bem aí que você tem direito. Eu vou deixar esses minutinhos finais para o nosso diretor do programa se despedir, encerrar. Para o André também, que vai fazer aí as suas últimas palavras. Esses são os minutinhos finais do nosso programa. Bom, pessoal, você que está aí, né, com doença crônica, precisando de ajuda, pode entrar em contato aí. O André vai passar ali mais uma vez esse contato e vamos trazer com certeza mais assuntos relativos a esses direitos, né, que os doentes crônicos têm, principalmente a questão da diabetes, que é uma doença crônica que tem trazido complicações seríssimas. Então, aguardamos vocês aí para um próximo programa, se Deus quiser, né, falando sobre esse assunto. Agradeço também e muito, né, a parceria que nós temos estabelecido a cada ano, né, e eu coloco à disposição novamente o telefone do nosso escritório, 99802-3500, que acredito, né, assim como a gente se depara no dia a dia dentro do escritório, a partir dessa informação trazida, né, hoje, vai gerar dúvida, muita gente vai perguntar, foi uma boa colocação da Márcia, não é só o contador, mas tem que se pensar também no lado profissional, no médico, atestar, trazer laudos, né? Então, assim, é uma temática que acho que dá para se aprofundar, trazer isenção para compra de veículos, que é algo bem interessante, né? Então, é um agradecimento que eu tenho a vocês e acredito, assim, que tem muito mais informação que a gente possa trazer e informação valiosa para que os contribuintes se beneficiam todo esse conteúdo que a gente possa repassar. André, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai ter vários programas, porque tem muito assunto aí para falar. Ronaldo, obrigado também pela sua presença. E o programa de Olho na Diabetes está terminando por aqui.
Eu agradeço a sua companhia e te convido para assistir nossos próximos programas. E eu gostaria de dizer para você que o programa De Olho na Diabetes é o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.